E aí galera, bem-vindas e bem-vindos ao Lunação Esoterismo, eu sou o Leandro, tamo junto começando aqui a nossa leitura de hoje e o tema que eu trago pra gente conversar dessa vez é: estou me iludindo com ele ou com ela? O que pode haver entre nós? Então é uma leitura importante para saber se as suas expectativas estão corretas, né? Se você está observando as coisas como elas são ou se de repente você está realmente criando ilusões, né? Esperando demais de alguém que não irá te entregar tanto assim. Vamos ver então o que pode haver entre vocês, quais os rumos que as coisas tomam, né? Para você poder ter um entendimento de quanto vale a pena e se você está na direção certa, né? Se você está apostando aí as suas fichas em alguém com quem você poderá alcançar a sua felicidade no amor. Então, para a gente fazer essa leitura, vamos usar aqui os nossos 3 oráculos na mesa. O Tarô das Bruxas, que traz o conhecimento do tarô tradicional, também o baralho cigano e esse tarô aqui, que é o Book of Shadows, né? Vocês sabem que eu também gosto bastante dele. Ele traz mensagens muito importantes dentro da nossa leitura. Serão 2 rodadas de cartas, então eu vou abrir todos os oráculos aqui 2 vezes, né? E você vai participar com uma das 2 pedrinhas. Aqui a amazonita ou a bronzita. Então, vou deixar elas aqui sobre o Book of Shadows para você ir escolhendo, tá? Enquanto isso, eu convido a galera que de repente está conhecendo o canal agora, sempre chega gente nova, então é um prazer receber vocês. Aproveita esse momento para se inscrever, ativar as notificações, começar a participar comigo aqui no dia a dia. Eu estou aqui todos os dias lendo as cartas para você, então não perde, tá legal? Vamos começar? Eu vou trabalhar usando primeiro a amazonita, que eu vou deixar ali na turminha do elemento terra, então sobre o pentáculo com os gnomos, a bronzita eu trago depois. E eu vou abrir na mesa primeiro o nosso tarô aqui das bruxas, vamos lidar com o conhecimento tradicional do tarô primeiro, depois o baralho cigano, por último o Book of Shadows. Vamos nessa então. Vou organizar aqui os arcanos maiores. Já está ali certinho, agora os menores. Vamos às nossas 3 combinações então, usando o arcano maior e menor, ver o que teremos aqui para conversar. Na primeira está vindo para você o Imperador com uma Rainha de Espadas, uma combinação que traz muita força aqui, né? Imperador e Rainha de Espadas, nós temos bastante autoridade aí, né? Aí vem na segunda o Mundo com um 5 de paus. Então, vamos lá. Na terceira tá vindo para você o Arcano da Morte com um 2 de ouros. Então, vamos conversar. O que que tem para acontecer? O que pode haver entre vocês, né? É alguém que vai corresponder às suas expectativas ou você tá se iludindo? Enfim, lá na primeira combinação do tarô, onde vem o Imperador então e a Rainha de Espadas, a gente vê uma situação muito firme que pode se desenhar aqui entre vocês, de conquista, de algo que traga realmente uma estabilidade, né? E a gente tem foco, a gente tem determinação, a gente tem aqui pessoas centradas, falando de vocês dois, vivendo aquilo que se apresentar. Né? Então a gente vê uma ideia que pode surgir aqui de um relacionamento, de algo mais estável. Então não são cartas aqui questão para brincadeira, né? Temos, como eu falei ali até no comecinho, bastante autoridade no Imperador, na Rainha de Espadas, porque são arcanos combinados ali que trazem essa característica de algo firme, né? De algo bem estruturado para se viver, combinando muito com o relacionamento, com a ideia de um poder contar com o outro, tá? E aqui a gente tem as coisas sendo levadas a sério. Com essas 2 cartas, tanto o Imperador quanto a Rainha de Espadas vão
pontuar para nós aqui essa característica de seriedade, né? De se respeitar, então de fazer valer oportunidades, de se criar uma experiência que possa valer a pena, né? Porque são duas figuras ali do tarô, dois personagens do tarô, que não vão perder tempo, sabe? Então se propõe a viver aquilo que realmente vai trazer resultado. Então nós temos essa situação entre vocês, então a gente já começa a ver algo que vale muito a pena ser vivido. Então começamos a afastar daí ilusões, risco de você se decepcionar. É claro que a gente tem muito para conversar, né? Eu tô só começando a comentar o tarô para você. A gente vai ter ainda o baralho cigano, a gente vai ter ainda o Book of Shadows, né? Mas por aqui a gente já tem um elemento muito importante aí na leitura, né, para te dizer qual a energia que vibra entre vocês, para falar do que pode surgir. Então a gente tem muito aqui do caminho para um se firmar ao lado do outro, para as coisas serem levadas a sério, tá? Na segunda combinação, onde vem pra gente aqui o mundo e o 5 de paus, o que acontece? O 5 de paus é uma carta de conflitos, falando de alguns desentendimentos que podem surgir entre vocês, né? Mas nada que vai atrapalhar o que há de maior, porque nós temos o arcano do mundo, trazendo aqui uma sensação entre vocês do encaixe, de as coisas se encontrarem como precisam acontecer, né? Então, um se vendo no outro. A gente tem essa situação se desenhando entre vocês, retratada pelo arcano do mundo, tá? Que pode, em dados momentos, ficar um pouquinho prejudicada pelos desentendimentos, pelas diferenças entre vocês que de repente estão aqui no 5 de paus. Mas o arcano do mundo traz um aspecto muito importante de compatibilidade entre vocês, de um realmente se ver no outro, e isso faz com que se deseje mais da companhia, né? Para que a gente possa caminhar por aqui, nessa condição de seriedade, de realmente levar as coisas a sério, de um grau de comprometimento muito importante que há ali no Imperador e na Rainha de Espadas. Nessa terceira combinação, onde vem então a morte com o 2 de ouros, que tipo de situação a gente tem aqui? A gente vê uma virada de página, uma nova fase entre vocês, já que o arcano da morte traz essa ideia de transformação, então dos ciclos, né, daquilo que a gente passa a viver diferente, aprendendo a deixar certas coisas para trás, tá? Então, de repente, esse arcano da morte pode apontar para algumas situações que acontecem entre vocês aqui nesse 5 de ouros, onde há no 5 de ouros não, no 5 de paus, perdão. Se eu falei 5 de ouros anteriormente, me desculpem, é o 5 de paus que está ali, né? Então, esse arcano da morte aponta para se aprender a olhar a vida um pouco mais para frente e esquecer certas coisas do passado, porque isso gera entre vocês uma situação maior aqui de parceria, de equilíbrio, para vocês saberem como conduzir mais as coisas juntos. E a gente tem essas características sendo mostradas muito no que diz respeito ao tipo de comportamento ou de atitude que essa pessoa possa ter com você, para a gente saber se é alguém que vai corresponder ao que você está buscando viver ou não. E a gente consegue ver que sim, então, por quê? Vem o arcano da morte com o 2 aqui de ouros, indicando um novo caminho, um novo cenário. Então a morte, se por um lado ela afasta algumas possibilidades, ela traz outras, né? E isso traz aqui, então, uma maneira mais equilibrada de vocês conduzirem as coisas, acredito eu, para se atingir aqui uma estabilidade afetiva, que a gente vê muito visivelmente, muito claramente aqui no Imperador com a Rainha de Espadas. Aqui nós temos, né, o que pode representar a ideia de um casal que se consolida, né? Algo firme que se apresenta para viver, né, com uma base interessante ali de confiança. E nós temos isso então surgindo como aquilo que vem dentro de um novo momento, de uma nova fase entre vocês. A morte provavelmente está tirando certas coisas do caminho, né, para proporcionar novas energias entre vocês, e a gente vê que isso gera um balanço aqui importante, né, para vocês conseguirem viver de uma forma mais equilibrada com
uma característica maior aqui de parceria mesmo. Então a gente vê alguém com uma tendência a se colocar mais ao seu lado, né? Uma pessoa mais parceira, mais companheira, alguém com quem se possa contar mais, ok? E essa primeira combinação aqui do tarô foi muito determinante para a gente poder chegar a essa conclusão dentro aqui do tarô das bruxas, tá? As diferenças entre vocês estão aí? Estão, ok? Mas eu acho que isso pode ser superado, e o arcano da morte vindo logo ao lado aqui indica que vocês não se demoram no que não combina tanto, né? Vocês conseguem juntos entender o que vale mais a pena. E principalmente, a gente vê isso partindo muito dele ou dela com você, já que são cartas que estão aqui para poder falar exatamente sobre o que você pode esperar desse alguém, né? Se é uma pessoa que vai te corresponder, para você ter o entendimento do que pode surgir, do que pode rolar a dois aqui, né? E aí, por consequência, você ficar sabendo se você está se iludindo ou se é alguém que realmente tem algo a te entregar em termos afetivos. Então, sim, tem algo a te entregar, sim. Há coisas boas para acontecerem aqui, né? E os impasses têm muito para ser resolvidos, então, tá? O tarô traz essas ideias. A gente vai partir agora para o baralho cigano. É importante você seguir na leitura, porque se você vai embora, você vai perder muita informação. A gente tem mais cartas aqui para colocar, né? O tarô vai ficar aberto ali no alto para a gente ter, de repente, a possibilidade de combinar cartas do baralho cigano com ele, aqui com o tarô das bruxas, ou mesmo depois do Book of Shadows também, tá? Vamos lá, baralho cigano na mesa agora. Suas três cartas do baralho cigano, então, formam aqui uma combinação muito boa. Eu só vou tirar um pouquinho da luz, gente. Eu acho que tem muita luz rolando aí. Só um instante. Pronto. Acredito que ficou um pouquinho melhor aqui pra gente, tá? Um dia muito claro. Bom, então a gente tem o Sol, o livro e as estrelas aqui para você. E aí, essas três cartas são muito boas, porque a carta do Sol indica um caminho de realização, de entendimento, uma relação que pode ser bem sucedida, uma troca de experiências que vale a pena entre vocês, onde um pode aprender com o outro, onde vocês podem se fortalecer juntos, tá? E nós temos as estrelas que oferecem aqui proteção espiritual para vocês seguirem, para vocês criarem algo juntos para viver. Então essa carta pode indicar um propósito, algo mais profundo aí entre vocês, a ideia de não ser por acaso o que você sente, não ser por acaso o fato de vocês terem se conhecido, tá? Então, as coisas não vêm do nada, né? E essa carta das estrelas mostra aqui um amparo espiritual, assim como mostra também perspectivas, um futuro entre vocês, tá? Então, aqui a gente vê realmente uma ideia de algo que pode se consolidar a dois, que tem muito para isso, né? Com principalmente o que nós vimos nessa combinação aqui do imperador com a rainha de espadas, né? Aqui a gente vê as coisas sendo levadas a sério, a gente vê um grau de comprometimento muito importante, né? Pessoas que assumem algo para viver e sentem que vale a pena e zelam por isso, tá legal? A gente tem lá o mundo, que trouxe uma grande compatibilidade entre vocês, algumas diferenças também, é verdade, no 5 de paus, mas quem não tem, né? Vamos falar a verdade. E aqui a gente tem o que está surgindo, acredito eu, como uma nova fase com certas coisas que precisam de fato ficar para trás. Então é importantíssimo ainda nesse arcano da morte, né? Vejam como é importante você permanecer na leitura, porque eu já passei pelo tarô das bruxas ali, não significa que eu terminei com ele, né? Porque eu vou
recuperando informações, eu vou combinando cartas, né? Então o Arcano da Morte traz um grande conselho também, que é o de não se alimentar mágoas, né? Então não ficar carregando certas pedras na mão, que às vezes a gente guarda só para jogar na cara do outro quando tem a chance, né? Sabe aquele negócio? Ah, eu esqueci, mas até a página 2, né? Se me provocar, eu já vou trazer de novo aquele assunto, a gente já vai voltar naquela briga e pronto. Não, né? O Arcano da Morte pede para que se vire a página, para que vocês possam encontrar mais harmonia, mais equilíbrio, mais parceria juntos, né? A gente traz essa dica que vale para você e a gente fala de alguém muito provavelmente também procedendo dessa forma com você, porque o Arcano da Morte dá uma varrida ali nas coisas, né, para que novas possibilidades possam se abrir. E olhando para o futuro entre vocês, para a gente ver o que pode surgir a dois, olha o que o baralho cigano traz. Um caminho, então, de realização, de felicidades, de perspectivas, tem um amparo espiritual, tem uma troca de experiência, aprendizados a dois aqui, muito importantes no sentido de um poder acrescentar ao outro. Então fica essa sensação e aí a gente começa a falar, né, de algo que está sendo muito positivo aqui para você. Agora eu deixo o baralho cigano ali no cantinho e a gente vai trazer o Tarot Book of Shadows, com tudo se construindo aqui na mesa. Já temos o Tarot das Bruxas ali, o baralho cigano aqui, vem mais cartas agora. Vamos ver como o que vem aqui desse deck vai se encaixar ao que nós estamos falando. E aí depois de passar por todas as cartas, a gente chega efetivamente à conclusão, né? A gente está vendo qual é a direção da leitura, a gente está vendo muito que vale a pena aqui, né? Então não é coisa da sua cabeça, você não está se iludindo não, tá? Mas é importante a gente passar por todas as cartas primeiro para ter o entendimento correto das coisas. Aí, sim, né? Chegamos à nossa conclusão na hora em que ela é possível de ser colocada. Então, primeira carta, vem aqui uma mãe do elemento água, uma carta muito positiva, já vou explicar para vocês por quê. A segunda carta vem com os presságios. E a terceira vem com a deusa, que na verdade eu já vou contar uma coisa para vocês aqui. Né? Esse tarô, ele é um tarô temático de arte pagã e ele tem correspondências com o tarô tradicional, tá? Então, por exemplo, aqui é o arcano 16, que equivale à torre, né? Ao invés do raio atingir a torre, está atingindo a árvore aqui. E aqui é a correspondência, a deusa, com a imperatriz, tá? Então a gente tem aqui nesse arcano dos presságios a ideia de situações inesperadas, né? De as coisas tomarem um rumo diferente aí, e isso vai combinar muito, muito mesmo com o arcano da morte lá do Tarot das Bruxas. Vou até trazer de novo ele aqui, tá? Por que que vai combinar? Porque o arcano da morte fala a respeito daquilo que fica para trás, para surgir uma nova fase entre vocês, do que se deve deixar para trás. E esse arcano está mostrando uma nova caminhada, o que pode ser uma reconstrução, né? Certas coisas que se perdem para que outras possam ser conquistadas, e aí a gente vê que isso vale a pena porque o arcano da morte já combinou com o 2 de ouros lá, trazendo aqui um novo ciclo entre vocês de mais parceria, de atitudes mais equilibradas, mais consistentes, tá? E aqui a gente tem essa carta dos presságios, então vem esse raio, né? E a gente fica com certo medo ali desse cenário, imaginando que coisas ruins podem acontecer, mas o medo que a gente sente é muito do desconhecido, porque a gente às vezes quer uma rotina, a gente quer ver as coisas como a gente está acostumado a ver acontecer, então surge algo diferente e a gente se assusta um pouco, tá? Mas são as mudanças da vida que são necessárias e que trazem muitas vezes maturidade, junto com essa maturidade, oportunidades que valem a pena. E é exatamente o que a gente está vendo. Vem o raio, mas não vem sozinho, vem com essa chuva aqui, olha. Da mãe do elemento água. E por que eu falei que é uma carta muito positiva na hora que eu abri ela aqui para você? Porque ela traz muito do fluxo das emoções. Então ela ajuda a florescer sentimentos que de repente estão latentes para que eles sejam manifestados. Então tá vindo aí pela frente entre vocês uma fase de mais expressão dos sentimentos, de mais entrega, de realmente
expressão, porque a gente tem a deusa, ou a imperatriz, que está aqui, que vai falar muito da energia do amor, de um espaço fértil para coisas boas acontecerem, um arcano de conquista, né? E a gente tem a deusa aqui combinando com a imperatriz, né? E lá no Tarô das Bruxas nós tivemos quem? O imperador. Então a gente tem, né, propriamente aqui, vamos dizer, né? Por que não? Já veio um casal, tá? E a gente pode também entender esse imperador com essa deusa, que se viesse aqui o arcano 4 no Book of Shadows, seria o deus com a deusa, né? Se nós tivéssemos outro tarot tradicional, aqui seria o imperador com a imperatriz. Então a gente tem realmente aqui os nossos decks mostrando oportunidades entre vocês, né? Com muitas coisas boas para acontecerem. Então, tá vindo situações aqui que são inesperadas. Essa carta dos presságios pode falar, inclusive, para coisas que acontecem rápido, de forma inesperada, né? E você fica ali meio com aquele frio na barriga, mas você vai ver que tudo é para se arrumar, né? Pode dar um certo medo também lá no Arcano da Morte, coisas que ficam para trás, isso causa um certo susto, mas a gente está vendo que é para haver mais parceria entre vocês, e o grande conselho que veio lá com a morte também, de se saber relevar, deixar no passado o que deve ser deixado para trás, né? Para que haja espaço para coisas novas entre vocês, para que caibam novos sentimentos aí, tá? Então a gente vê muito florescendo, ou seja, você está se iludindo? Agora sim, temos a nossa conclusão aqui, né? Já abrimos todas as cartas da sua leitura. Você está se iludindo com esse alguém? Você está esperando demais? Não. O que você sente tem um propósito. Não é por acaso, faz sentido, tá? Então, é alguém que vai te corresponder. A gente está vendo isso nas cartas, e para falar sobre o que pode haver entre vocês, a gente vê muito de uma situação aqui de casal, né? Com tudo o que foi detalhado. O Tarô das Bruxas trouxe bastante dessa direção, o baralho cigano também, as cartas foram excelentes ali, e aqui não foi diferente, tá? Então, vale muito a pena o que há para se viver aí. Então, é uma questão de você aguardar os fatos, porque o tarô alcança informações daquilo que está para se materializar aqui no nosso plano, né? A gente faz uma leitura que é energética, né? O tarô vai buscar aquilo que ainda não está acontecendo, para a gente saber, né? Qual a energia presente, como essa energia vai se materializar aqui para nós, como tudo isso vai se concretizar. Então a gente está vendo coisas ruins aqui entre vocês? De forma alguma, só coisas que valem a pena. Então você de fato não está se iludindo. Essa leitura eu acredito que serviu para de repente te confortar, te acalmar se a fase não é boa, porque a gente vê, né, situações aí que vão gerar uma reviravolta, principalmente com esse arcano, tá? Abrindo campo para coisas aí entre vocês que serão muito boas de se experimentar a dois. Então, essa é a leitura, tá legal para você? Deixa o like se foi importante, se te tranquilizou, né? Se te trouxe informações aí que você precisava para esse momento. Deixa o seu feedback também, usa os comentários, e sempre gosto de ver a forma como vocês participam do trabalho que eu estou sempre fazendo aqui, tá? Então agora eu vou recolher para a gente atender a galera que escolheu a outra pedrinha. Vamos ajeitar tudo de novo aqui. Trocando a pedra então agora, amazonita pela bronzita. Vamos lá. Fica ali no pentáculo, junto com os gnominhos. Bora para suas cartas. Vou arrumar os arcanos maiores primeiro. Agora os menores.
suas 3 combinações, então, aqui de arcano maior com menor. Na primeira nós temos os amantes com o 7 de espadas. Depois a gente tem a morte com a rainha de paus. Essa rainha de paus tem surgido com uma certa frequência aqui, hein? Nas nossas leituras. Quem está comigo no dia a dia, eu acho que está sacando isso. E a terceira combinação vem com o enforcado e um pajem de ouros. Então, o que a gente tem aqui? Bom, o momento entre vocês, né, é o de uma pessoa que está ali indecisa, um pouquinho escorregadia, né, se ensaboando, provavelmente fugindo de você, te despistando, arrumando desculpa para as coisas, sem querer encarar de frente o que tem para viver, o que tem para acontecer. Talvez você esteja com essa sensação aí em relação à pessoa que você mentalizou. Essas cartas dos amantes mostram esse tipo de comportamento, tá? A gente vai passar aqui várias ideias para depois chegarmos à nossa conclusão, né? Então, essas duas cartas ali, essa primeira combinação, mostram alguém agindo assim com você. É alguém que tem sentimentos por você, mas está faltando a convicção, é aquela pessoa indecisa e provavelmente procurando ganhar tempo. Por isso acaba inventando uma desculpa, sabe, dá aquela escapada pela tangente. A gente tem esse 7 de paus mostrando muito do comportamento de alguém que não está encarando as coisas de frente porque não está sabendo exatamente como proceder. É uma pessoa para quem está faltando a certeza das coisas, né? De repente há decisões ali que precisam ser amadurecidas da parte dele ou dela com você, tá? Então, se há dificuldades aí atuais, muito disso se explica no que nós vemos aqui, porque é uma pessoa que nós vemos que não está pronta agora para viver com você o que você está buscando viver, tá? Depois a gente tem aqui a morte com a rainha de paus, e essa é uma combinação importante, porque o arcano da morte pode simbolizar aí uma transição, né? E aí coisas ficam para trás para que outras possam chegar. E a gente vê, provavelmente, uma pessoa buscando viver uma nova fase, entrando numa nova fase aí com você. O arcano da morte é essa transição mesmo, né? O ponto onde as coisas se transformam ali para que uma nova postura possa acontecer. E a gente vê um momento mais maduro dele ou dela com você. Então a gente vê, de repente, agora aqui, falta de maturidade, uma pessoa que de repente está escapando mesmo, não está encarando de frente ou não está querendo se comprometer, tá? Pode ver que você está buscando isso, pode sentir que você está buscando isso, e aí a pessoa dá aquelas escorregadas mesmo, né? Aquela pessoa que você vê que está lisa ali, né? Você tenta enquadrar, você tenta ter uma conversa mais séria e vê que a pessoa fica evitando e tal. Muito disso está aqui. Mas as coisas ficam nesse pé? Não, a gente vê isso se transformar aqui no Arcano da Morte com a Rainha de Paus, onde a pessoa muda de postura, provavelmente por uma decisão tomada aqui, e aí vem, né, um comportamento de alguém que se coloca mais com você, uma pessoa que para mais para ouvir, que decide encarar as coisas mais de frente. A gente tem um tom de seriedade aqui na morte com a Rainha de Paus, tá? A morte tem esse aspecto, né, do que fica para trás, de transformação, de um novo ciclo, de virada de página, e ela traz um tom também de seriedade, né? Um momento onde a pessoa sente que precisa levar a sério o que está acontecendo, precisa resolver certos assuntos. E aí a Rainha de Paus fala dessa maturidade, de uma pessoa mais disposta a ouvir, alguém que consegue alcançar mais consciência do que tem para viver. Então a gente vê alguém mudando de comportamento com você aqui, tá? E na terceira combinação vem o arcano aqui do enforcado ou pendurado com o pajem de ouros ou valete de ouros, que vai falar do seguinte: se por um lado o enforcado, né, preocupa muita gente, porque pode trazer aquela ideia de estagnação, de poxa, então a coisa não vai, depende do que ele combina na mesa, nessa forma de ler o tarô, com arcano maior e menor, né? Porque aí o arcano menor é que vai apontar a interpretação do arcano maior, na maioria das vezes, né? Já que os arcanos maiores do tarô são muito abrangentes,
trazem muitas ideias, muitos significados, e muitas vezes a gente precisa, de fato, do arcano menor combinado com ele para ver qual é a ideia que o arcano maior está comunicando, de fato, né? E como a gente tem aqui o Pajem de Ouros, né, que é um arcano que vai apontar para que tipo de situação? Para alguém que está vendo o horizonte, levantando a cabeça e vendo o que tem para experimentar, uma pessoa disposta a viver, a aprender, a conhecer. Então a gente pega um aspecto ali do enforcado, dele ou dela com você, da pessoa que começa a enxergar as coisas por outro ângulo. Isso está na interpretação do enforcado também. Um novo modo de ver as coisas. Então a gente vê alguém adquirindo mais percepção aqui com você, o que eu acredito que seja uma conquista pessoal pelo alcance de mais maturidade. A gente vê uma pessoa amadurecendo aqui, né? O momento pode ser o de uma pessoa realmente se ensaboando, escorregadia, te evitando, ganhando tempo, por não ter a convicção daquilo que quer viver. Mas isso ganha um tom diferente aqui, né? E vem um novo olhar aqui, já então, que permite realmente a gente entender uma pessoa que está se permitindo mais e que começa a pensar assim, peraí, né, eu acho que tem algumas situações aqui que eu não estava enxergando bem. Então pode ser aquela pessoa que passa a ver em você certas qualidades e te admirar, qualidades estas que não estava vendo antes, ou mesmo que ainda não está vendo e vai passar a ver com você, tá? Então, para a gente já começar a tratar de futuro, né, falando do que pode haver entre vocês, a gente vê uma pessoa mudando bastante aí de postura, né, e melhorando na maneira de como vai te tratar. Se é aquela pessoa agora te evitando, não querendo conversar, escapando, a gente vê alguém se colocando mais. E o que possibilita isso é realmente um tom mais sério aqui da vida, a pessoa que começa a compreender que não dá para viver fugindo, que não dá para viver, né, virando as costas para certas coisas, uma pessoa mais madura, sabendo mais como conduzir uma vida a dois, alguém desejando mais esse tipo de contexto, né, e vendo aqui novas qualidades em você, tem um novo olhar, e isso fala de alguém que se abre mais, que se permite mais, tá? Então, com o tarô aqui das bruxas, nós já chegamos à nossa resposta? Ainda não, né? Então é importantíssimo você seguir aqui para a gente ver o baralho cigano e o Book of Shadows ainda, para alcançarmos mais ideias, e o fato de eu já ter passado pelo tarô das bruxas não significa que eu já terminei a leitura dele, ele vai continuar aberto aqui, porque a gente vai ver ainda que ideias podem ser alcançadas por ele a partir da abertura do baralho cigano e do Book of Shadows. Mas o que nós já tivemos até agora? Alguém que vai mudar na forma de se comportar com você, né? Então a gente vê uma melhoria, a gente vê alguém que vai começar a ver as coisas de outra forma, e isso desperta possibilidades que a gente vai tratar melhor agora pelo baralho cigano, que é o próximo deck aqui da mesa. E aí a conclusão, a resposta mesmo, a gente vai dar na hora que for possível dar. Ou seja, com todas as cartas abertas, né? Para não nos precipitarmos aqui. O que o baralho cigano traz aqui? Vamos ver. O cavaleiro, a foice e a serpente. Galera, aqui é o seguinte, a foice, junto da serpente, ela vem a calhar aqui, porque a gente falou de alguém mudando de comportamento com você, né? Então essa serpente, aliás, pode mostrar muito do momento dele ou dela com você, porque se é aquela pessoa que está ali, como nós vimos, né, indecisa, sem ter a certeza do que quer viver, né, e escapando, de repente te evitando, deixando de encarar de frente. É importante dizer, esse 7 de espadas também às vezes fala sobre faltar honestidade. Então eu acho que é uma pessoa que agora não está sendo totalmente honesta com você, e isso está na serpente, tá? Aquela pessoa que pode ter um comportamento duplo, né? Então, se está faltando a certeza, vamos dizer, vamos imaginar, de repente há outras possibilidades que a pessoa está considerando e por isso não está querendo se comprometer com você, porque está querendo ver o que vai ser da vida, né? Mas a gente viu ali no tarô das bruxas exatamente isso mudando, né? A gente vê a carta da morte
né, que vem muito a calhar. Olha só, eu falei para vocês que eu não havia terminado com o Tarô das Bruxas, eu passei por ele, mas a gente continua analisando aqui todas as cartas, né? Então, o Arcano da Morte, vamos dizer, por que ele calhou muito aqui? Porque aqui, de repente, é aquela pessoa que tá te enrolando, que não tá levando as coisas a sério e tá te tratando como um contato. Aí vem a Morte ali, colocando que tipo de situação? Ó, parou com esse negócio aí. Vamos acabar com essa festa. Agora tá na hora de você se resolver, tá na hora de você se decidir, né? Então, alguém que começa a ter esse tipo de sensação, a gente vê uma pessoa realmente mais madura com você, levando as coisas mais a sério, né? Tem um novo olhar, a pessoa que se permite mais, começa a ver em você qualidades que não estava vendo, né? Então, essa morte aqui do Tarô das Bruxas tem tudo a ver com a foice aqui do baralho cigano. Então é a morte acabando com a brincadeira aqui nessa combinação lá dos amantes e o 7 de espadas, na pessoa que de repente está te enrolando, ganhando tempo, não está sendo honesta. É a foice acabando com a brincadeira aqui da serpente também, tá? Então a gente tem a foice neutralizando essa serpente, e aí a carta do cavaleiro mostra alguém que se coloca mais, né? Que encara mais as coisas de frente, como nós estávamos falando no Tarô das Bruxas, ok? Então a gente vê realmente alguém mudando de comportamento com você, e se você está aqui precisando dessa resposta, buscando saber se você está se iludindo, é porque as coisas não estão bem, né? Senão você não teria esse tipo de dúvida, você simplesmente estaria sentindo as coisas fluírem, né? E quando a gente vem para uma leitura de tarô, dificilmente é quando tá tudo bem, só para saber se de fato está, né? Quando tá tudo bem, a gente aproveita. Uma leitura de tarô é quando a gente tem uma dificuldade, quer tratar dela, quer saber como as coisas ficam, a gente precisa de um auxílio, né? De algumas palavras aqui para nos permitir mais entendimento, certo? Então, eu acredito que você está percebendo algumas coisas erradas para te levantarem esse questionamento, se você não está se iludindo, né? E aí a gente começou a ver o quê? Que o momento dele ou dela com você realmente não é a pessoa que está agindo certo. Então, tem sentido as suas preocupações, mas a gente vê exatamente essa situação mudar, tá? Então a gente começa a ver que você não está se iludindo. Agora eu já consigo começar a te dar a resposta. Você não está se iludindo. A gente vê alguém que muda de postura, que passa a ter mais maturidade, que passa a ver em você detalhes, qualidades, características que não está vendo ainda, né? E isso vai despertar uma admiração. Então surgem sentimentos que estão ali latentes para se manifestarem, né? A gente vê esse caminho das coisas entre vocês. Mas ainda não vou tirar conclusões precipitadas. A gente já começa a ter essa ideia, né, de que você não está se iludindo. Agora a coisa está no melhor que já pode estar? Não. Agora eu não acho que a pessoa está agindo certo com você, tá? E provavelmente é como você se sinta também. Mas vai ficar desse jeito? Não. Tem melhoria aí, como nós estamos vendo. Então vamos partir agora aqui para o Book of Shadows, que aí sim vai nos possibilitar as nossas conclusões. Cartas aqui para nós, então. O que está vindo? Nós temos a Donzela do Elemento Fogo. Temos Yuli. E temos aqui os presságios. Essas cartas falam do que então, galera? A gente tem uma grande transformação mesmo aqui entre vocês. Yuli é o arcano 13, que corresponde exatamente ao arcano 13, a morte. Então isso veio em dobro aqui para você, tá? No nosso tarot temático, trouxe então também essa ideia de transformação, das coisas em processo de mudança. E é uma transformação profunda, porque a gente tem aqui essa carta dos presságios, o arcano 16, equivalente à torre, falando realmente de as coisas não ficarem como estão, né? Então a gente tem uma pessoa que vai mudar na forma de te tratar, vai mudar com você e não vai mudar pouco não. E a gente vê que esse caminho de mudança é positivo, tá? E a donzela aqui do elemento fogo está trazendo uma chama para iluminar os caminhos aqui, olha, trazendo então
perspectivas. É aquela luz que chega de repente no meio da escuridão para nos permitir visualizar tudo mais claramente. Eu acho que isso pode funcionar muito como o clique que a pessoa precisa ter para te dar mais valor, para ver a pessoa que você é, as suas qualidades, e a gente viu isso acontecendo aqui, tá? E a luz na escuridão, então, traz esperança, traz realmente, né, o que te ajuda a passar essa fase para você saber do quê? Para você saber, então, que não está se iludindo com ele ou com ela. Agora sim, a gente tem a sua resposta, né? Então, você não está se iludindo, não é uma pessoa que vai só te causar decepções aqui. A gente vê alguém que vai mudar a forma de agir, a gente vê uma situação aqui de mais seriedade entre vocês, né? Tem uma mudança brusca, eu diria, e isso traz bons presságios, porque a gente viu isso se desenhando no Tarot das Bruxas, e a gente viu isso aqui com essa donzela do elemento fogo também, iluminando os caminhos entre vocês. Essa carta, esse arcano traz amparo espiritual, proteção espiritual, tá? Então dá para dizer que o que pode haver entre vocês, no mínimo, é algo melhor do que o que está acontecendo. Assim, é um relacionamento sério, vai ser duradouro, é a pessoa da sua vida? Não dá para falar com essas cartas, mas dá para falar que é uma situação que melhora. Então, você deve olhar nesse momento para o que você sente, o quanto você quer ter alguém ao seu lado, e dá para esperar por coisas boas. É uma situação que melhora bastante em relação a como está fluindo agora, né? E o que há de ser, a gente tem que se permitir viver. Mas pelo menos é alguém que vai passar a te olhar diferente, vai te dar mais valor, e isso gera para a gente aqui possibilidades que, sem dúvida, são interessantes, tá? Então a gente vê mais correspondência acontecendo aqui. Beleza, gente? Essa foi a sua leitura. Como eu falei, se você está aqui vindo para participar é porque possivelmente você não está vendo as coisas acontecerem como você gostaria, mas a gente vê tudo mudar para melhor. E isso é o que nos permite te responder, então, que você não está se iludindo, certo? Fechamos então, muito obrigado pela sua presença, deixa o like antes de ir embora, comenta, verifica as suas inscrições, o sininho aí se está tudo certo para você seguir participando, mas não dependa só de aviso do YouTube não, entra no canal para ficar comigo aqui no dia a dia, certo? Valeu galera, um abraço e até a próxima.